Oi, gente. Mais um vídeo eu com a mesma roupa, no mesmo cenário, que eu tô gravando tudo em seguida. E eu vou falar de novo, como eu falei nos outros. Eu não vou editar esse vídeo, vocês vão ouvir o cachorro, vocês vão ouvir a vizinha, vocês vão ouvir minha mãe. Sei lá. E é sobre isso, esse canal é só porque eu gosto de falar. E eu acho que tem coisas legais pra falar. Talvez não. E eu não me importo se alguém vê ou não. Eu quero fazer, e é isso. Bom, hoje eu quero falar sobre o meu sistema de caderninhos. O que eu quero dizer com isso? Esses aqui são meus caderninhos que eu uso na minha vida e que eles me ajudam muito a viver bem. Engraçado, né? Caderno te ajuda a viver bem? É, me ajuda. E aí, eu queria mostrar pra vocês, não pra vocês fazerem igual, necessariamente, mas pra vocês verem, uma bagunça, pra vocês verem como eu faço e que isso pode ajudar vocês. Pode ajudar na produtividade, pode ajudar vocês nas suas metas, ou pode ajudar vocês a se sentirem melhor, sabe? Então vamos lá. Primeiro esse aqui eu vou dar nomes, cachorro latino, eu vou dar nomes pra vocês, mas eles não têm nomes, tá? É só pra vocês entenderem. Esse aqui eu vou chamar de Caderno da Vida. Antes eu fazia ele separado por anos. Então, por exemplo, 2021 foi quando eu fiz ele primeiramente. Aí eu colocava as metas do ano, colocava o vision board do ano. E talvez isso pra você funcione. Mas pra mim não funcionou. Eu tentava fazer isso e não funcionou pra mim. Então ele virou o caderno do ano. O que eu faço nesse caderno do ano? Por exemplo, quando eu fiz 18 anos... Não, quando eu ia fazer 18 anos, hoje em dia eu tenho 20. Eu ia fazer 18 anos e aí eu fiz uma lista do que eu queria ter feito até os 18. Então, sei lá, progredido no inglês, qualquer coisa assim. Que é literalmente uma das coisas que tá escrito aqui, ó. Ter turbinado meu inglês. Então, é uma coisa que era a longo prazo, porque eu acho que eu tinha, o quê? 16, 17 quando eu fiz. E, pra vocês verem que é um caderno da vida, ele ainda tá comigo. Eu tenho 21. E aí as coisas que eu faço nele. No fim de cada ano, eu faço essa página, Bênçãos de 2021. Aí, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei coisas que eu comecei a fazer. Por exemplo, eu fiz amigos na escola. Na época eu tava na escola e eu achei que eu não ia fazer, porque eu mudei de escola. Então eu fiz alguma viagem que eu fiz e tudo mais. Ó, Bênçãos de 2022 também. Outra coisa que eu faço é highlights da semana. Highlight é uma palavra em inglês que significa marca-texto. Só que eles usam isso... Por que a gente usa um marca-texto? Tipo, pra deixar aquilo em destaque. Então, quando eles falam highlights, destaque. E aí, os highlights da semana são o quê? O destaque da semana. A coisa mais legal que teve na sua semana. A coisa mais legal que teve... Nossa, eu manchei minha garrafa, ó. Eu tava pintando o disco e eu manchei minha garrafa com a tinta preta. Mas enfim, os highlights da semana, voltando. Pode ser a coisa mais incrível do mundo. Tipo, nessa semana você fez um intercâmbio para o Japão, que era seu sonho. E aí, a melhor coisa foi esse intercâmbio nessa semana. Ou pode ser que a melhor coisa da sua semana foi que um dia você conseguiu acordar 5 minutos mais cedo e aí você tomou café mais de boa, ao invés de tomar correndo. O que tiver sido melhor nessa semana, não importa se foi incrível ou se foi pouco. E aí você põe o de cada semana daquele ano. Ó, cada semana daquele ano. E aí eu fiz as bênçãos de novo. Outra coisa que eu faço, que eu fiz, não faço todo ano, mas vocês podem gostar, é como se fosse um Wrapped do Spotify, sabe? Só que das coisas da vida, não das músicas. Então, por exemplo, nessa época eu tava aprendendo vocabulário em inglês. Hoje em dia eu dou aula de inglês. Mas eu tava... Isso não quer dizer que eu sou fluente necessariamente, tá? Mas... não entrou no caso, tá?
cada dia eu aprendi uma palavra nova. Era um challenge. Então, quantas palavras eu realmente aprendi? Aprendi 176. Quantas palavras em coreano eu aprendi, que eu tava aprendendo também. E o Duolingo faz isso. 128 palavras. Quantos livros eu li? 12. Quantos rolês eu fiz? 67. Como que eu sei nesse ano que eu fiz 67 rolês? Por causa dos highlights da semana e porque eu dava nome pros meus dias como se fosse episódio de série. Então, no fim do ano, eu lembrava tudo, de todos os dias, o porquê que eu fiz aquele nome, né? Isso é legal também, pra você fazer o Rapid, é bem legal. Outra coisa que eu faço aqui, Dreamboard. Ó, Dreamboard de relacionamento, Dreamboard de viagem, Dreamboard da vida, de saúde, ó, de rolê, Dreamboard da onde eu quero morar, Dreamboard espiritual. Eu sou cristã, né? Então tem isso também. Outra coisa que eu fiz aqui, bingo. Tem gente que faz bingo por ano. Esse ano, inclusive, eu fiz, tá no outro caderninho, eu vou explicar. Bingo de coisas pra fazer. Então, coisas que eu quero fazer na minha vida. Eu queria andar de kart. Dessa vez eu já fui. Então, eu coloco sabe? Então, esse tipo de coisa que eu coloco nesse livro. E é isso. Ele é o caderno da vida. O segundo caderno. Deixa eu ver. O segundo caderno é esse aqui mesmo. Ele é um caderno técnico, digamos assim. Ele não é bonito, ó. Ele tem linhas, eu não gosto de caderno com linha. Ele não é feio também, eu não vou escrever feio nele. Mas eu não faço desenho e tudo mais. E o que eu ponho aqui? Aqui, ele é um caderno de recap, digamos assim. Por exemplo, vou mostrar desse ano. Livros que eu li, eu ponho o nome do livro. Eu separei aqui também livros infantis, que às vezes eu vou na biblioteca e leio um livro infantil. E novels, que são HQs, né? E aí você coloca os livros que você já leu e quantas estrelas teve ele. É assim que eu faço. Mas você pode colocar, sei lá, 10 de 10, 5 de 10. Você pode nem colocar estrelas se você não quiser. Aí, pra mim, eu danço, tá, gente? Eu sou dançarina, não profissional, mas eu danço. E aí, eu coloco também as coreografias que eu aprendi no ano. E aí eu tenho os nomes das coreografias e as que estão com a estrelinha roxa é porque eu aprendi sozinha sem tutorial. E as que estão com a estrelinha vermelha são as que eu já sabia a coreografia, mas eu relembrei. Pra quem não dança, talvez isso não faça sentido, mas talvez você escreva. Talvez você seja poeta. E aí você queira marcar os nomes das poesias que você fez. Ou pode não querer marcar os nomes, mas pode querer marcar os números, sabe? Tipo, vai colocando um tracinho pra cada, vai saber. Aqui eu coloco também conquistas. Então, por exemplo, uma conquista desse meu ano foi que eu fui andar de kart, que eu queria há muitos anos, e consegui. Sei lá, as suas conquistas são suas, você que vai saber. Aí eu coloco também as séries. Eu não costumo colocar as estrelas das séries, mas você pode colocar. Eu só assisti essas por enquanto esse ano. E eu só coloco quando a série termina, tá? Porque se eu não gostar e eu dropar a série, porque que ela tá na minha lista, né? Aqui, você tanto coloca as coisas que você já fez. Então, por exemplo, conquista é uma coisa que você já fez. Livro que você leu é uma coisa que você já fez. Mas você pode colocar também coisas pra fazer. Por exemplo, coreografias que eu quero aprender em 2026. E aí, essas eu já aprendi, elas já estão lá na lista. Livros que eu quero ler. Filmes que eu quero ver. Sei lá. Cada coisa vai ser da sua vida. Você tem que saber o que funciona pra você. Filmes também eu ponho, e eu ponho as estrelas. Eu não sei por que série eu não pus as estrelas. E esses challenges de tipo assim, 30 dias sem Instagram e tudo mais. É aqui que eu coloco, que eu vou contando. Também teve um ano, que talvez isso faça sentido pra vocês, que eu contei minhas medidas por mês, ó.
Então, eu me pesava e fazia minhas medidas por mês, porque eu tava fazendo um exercício pra ficar definido. Eu queria ficar definida. Não quero mais, mas na época era meu plano. O terceiro caderno, ele é um journal. Pra que o journal serve? Pra fazer página bonitinha. Simples assim. Ó, desenho que eu vi no Pinterest, gostei. Os desenhos que eu assistia em cada canal de desenho. Esse não é um caderno necessariamente útil. Ele é útil por quê? Pra quem gosta de fazer arte, porque você se sente feliz de fazer uma arte. Pra quem gosta de desenhar e tudo mais, ó. Tá vendo? E também porque você é um hobby, sabe? É um hobby. Tem gente que gosta de fazer journal com colagem. Tem gente que gosta de fazer escrevendo os pensamentos. Eu não faço isso de escrever o pensamento. Tem gente que vai escrevendo tudo que tá passando na cabeça, sabe? Senta por 30 minutos e faz isso. O journal, você literalmente pode fazer o que você quiser. Eu gosto de fazer listas, essas coisas assim, ó. Sorvetes favoritos, coisas bobas. Mas é uma forma de você não ficar muito tempo no celular, porque você tem esse hobby. E ele também é legal pra você se conhecer, por exemplo. Tem uma música que eu gosto que ela canta: eu poderia ficar a vida inteira ouvindo a sua voz. Aí eu fiz uma página de eu poderia ficar a vida inteira. E o que eu poderia ficar fazendo a vida inteira? Eu poderia ficar, por exemplo, aqui que eu falei, vendo coreografias do Xian Liu a vida inteira. Xian Liu é meu coreógrafo favorito. Eu consigo passar um tempão fazendo isso. Então você acaba se conhecendo. Ou documentando coisas da sua vida. Por exemplo, quando eu trabalhei em escola, eu não era professora, tá? Eu era estagiária, mas as crianças me tratavam como professora. Então eu coloquei essa página, ó, pra você, professora. E coloquei coisas que elas me davam. Adesivo, essa aqui fez um barquinho, ó. Um barquinho isso aqui. Não sei se dá pra ver. Mas enfim. Ou coisas assim, por exemplo. Meu nominho são os nomes que eu colocaria nos meus filhos se fosse um menino ou uma menina, sabe? Esse tipo de coisa. Pra passar o tempo, pra se conhecer. E aí, o que aconteceu? Esse ano eu comecei a mudar ele um pouco, porque eu nunca planejava meu ano. Eu vou beber uma água, tá, gente? Peraí. No máximo eu fazia metas, mas eu nunca me planejei de verdade. E aí eu vi um vídeo de uma diva que eu amo. Ela é uma psicóloga. Ela é bem jovem. O nome dela é Vivi Ribeiro. Eu amo ela. Eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo dela na descrição. Eu não sei colocar aquela coisa aqui, então eu não vou colocar aqui. Mas eu vou colocar na descrição. Ou aqui, sei lá, não sei que lado que fica. Que ela mostrou uma forma de você planejar seu ano, que foi uma forma que eu gostei. Eu comecei a fazer nesse caderno. Eu acho que o mais correto, se fosse seguir regrinhas, seria eu fazer nesse, sabe? Que é o caderno da vida. Então, fazer meus planejamentos aqui. Mas eu gostei de fazer aqui. Até porque ele não tem linha, né? Já falei que eu não gosto de caderno com linha. E aí eu faço o planejamento da forma que ela fala. Mas continuo, ó, fazendo essas páginas de journal. Minhas linguagens de amor e tal. É mais legal fazer, gente. Faça. Ó, essa página aqui, quando eu crescer eu vou ser. Aí tudo que você quis ser quando era criança. É bem legal. No Pinterest tem várias ideias. Eu tirei essa ideia do Pinterest. Vai lá e faz, meu. Você se conhece, é bem legal. E aí, no fim dos meses, eu também faço 2 recaps nesse caderno. Esse aqui, que eu vou dizer quantas coreografias, quantos livros eu li, os melhores rolês, se eu comprei alguma coisa ou legal ou útil, por exemplo, nossa, tava precisando de uma garrafa nova porque a minha quebrou e eu comprei. Ou tava querendo esse batom e eu comprei. Não é minha cara, mas é só pra vocês entenderem. Conquistas do mês, então conquistas pequenas. Por exemplo, nesse mês aqui eu fui numa aula de dança. Nesse mês aqui eu fui num rolê que fazia muito tempo que eu queria ir e eu nunca ia. Que é o Slam da Guilhermina. É uma batalha de rima. E aqui, queria fazer e fiz. Ou seja, coisas que você quis fazer e você não ficou protelando. Por exemplo, eu quis assistir o filme tal e ao invés de colocar na minha lista da Netflix, eu fui lá e vi. Quis e fiz. Pronto, sabe? E a outra lista, o outro recap do mês que eu faço
E isso misturado com as outras coisas, tá? É o coisas que eu disse sim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida. E eu tô lidando com isso. Eu não sou tímida com câmera, vocês podem perceber, mas eu sou tímida com pessoas. Então tinha muita coisa que eu falava, não, pra ir sozinha, por exemplo. Ou, sei lá, eu vi aqueles negócios no Pinterest ou no TikTok de tipo assim, pedi um iFood e falei pro cara desenhar um dinossauro na caixa, sabe? E eu achava tão legal, eu queria fazer, mas tinha vergonha. E aí esse ano eu falei, não, eu vou começar a dizer sim pra essas coisas, sabe? Que não fazem mal a ninguém, tá ligado? Se o cara não quiser desenhar o dinossauro, ele só não desenha. E aí eu comecei a fazer isso. Então, coisas que eu disse sim em cada mês. Tanto coisas muito pequenas, por exemplo, aqui foi o que eu pedi o dinossauro. Não foi o dinossauro, eu pedi outra coisa, mas nessa vibe, né? Ou coisas grandes, por exemplo, eu fui no show do Morada. Morada é uma banda que eu gosto bastante e que ninguém queria ir comigo. Só que era um rolê gratuito, velho. Eles iam estar num festival lá gratuito. E eu queria ir. E eu tava cansada, vou ser sincera. E ninguém tava querendo ir comigo. No dia decidiram e foram. Mas ninguém tava querendo no começo. E, foi muito legal. E mesmo se tivesse sido ruim, eu tentei, sabe? Então eu faço isso todos os meses. Então eu faço esse recap. O recap baseado no que a menina fala no vídeo dela lá. E esse das coisas dos sims que eu disse. E é sobre isso, gente. O penúltimo caderno é esse. Ele é de viagens. Não só viagens, vocês vão entender. Ó. Rolês que fizeram muito sentido pra você, mas coisas grandes, assim, não só, eu fui ali na esquina. A não ser que ir ali na esquina mudou sua vida, porque pode acontecer. Mas rolês que fizeram muito sentido, viagens, pra quem é cristão e sabe bem, acampamentos. Eu tenho aqui, ó, do acampamento da minha igreja. Desse tipo de coisa, sabe? Ó, eu faço também do meu aniversário, mas você não precisa. E aí você pode ser criativo, isso é legal, porque, por exemplo, eu peguei isso aqui, ó, eu fui num lugar de poke. Isso aqui era pra você escolher seu sabor. Porque você que monta seu poke, né? E aí eu peguei esse papel e ele ficou aqui, ó. Ó, que bonitinho. Eu fui no meu aniversário. E aí você escreve como foi, pra você lembrar, sabe? Porque, como é uma coisa importante, você não vai esquecer. Por exemplo, uma viagem, você nunca vai esquecer que você foi naquela viagem. Espero, né? Ou como foi um rolê muito significativo, você nunca vai esquecer. Mas, você pode esquecer os detalhes. E aí, escrito aqui, ó, você vai lembrar. Mais uma campa. Quando eu fui conhecer o Josh, também tá aqui. Cadê o Josh? Pra quem não sabe, Josh é um cara do Now United. É um cara de uma banda. Ele já não é mais dessa banda. Mas ele veio pro Brasil, eu conheci ele, ó, que bonitinho. As fotos com ele e tal. Shows que você vai também, ó. Fui no show do Big Time Rush esse ano. Fui no show da banda Resgate. E aí você faz, ó, bem legal. E esse aqui é um caderninho que... Ai, com licença, onde você encontrou esse caderninho tão legal, assim, com o tema da Nike, da Fila? Como você encontrou esse caderno? Eu mesma fiz. Sim, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de fazer arte, eu faço meus próprios brincos, eu faço meus próprios cadernos, não todos. Mas eu gosto de fazer, quando eu tenho material pra isso. E aí eu tinha essas caixas de tênis, aí eu fiz, ó que legal. Aí eu escrevi, How dope are the feet of those who preach. Tem um versículo que fala isso, e não com essas palavras, né? Ele fala, quão belos são os pés daqueles que pregam as boas novas. E aí eu fiz em inglês e eu fiz como se fosse linguagem de hoje, sabe? Bem legal, né? Porque pés, Nike, enfim. Voltando ao assunto. Esse aqui, ele é tipo esse aqui, só que pra coisas pequenas, que você de fato não vai lembrar. Quer dizer, tem coisas aqui que eu vou lembrar, mas coisas pequenas. Então, por exemplo, vou ler pra vocês o primeiro. Dia 19. Ontem eu fui com a Bel, minha amiga, assistir Flow de graça no seu carrão. Flow é um filme
Pra quem não sabe, os CELS são Centros de Educação Unificada aqui em São Paulo, eles têm cinema gratuito. E aí a gente foi ver o filme, aí eu falei aqui, eu não gostei muito do filme, mas a gente comeu pipoca, lá no céu tinha biblioteca, tinha alguém brincando de esgrima, brincando não, né, jogando. É uma coisa que, foi um rolê legal. E aí não é pra você fazer bonito, ó, é só pra você chegar na sua casa, do rolê, e ao invés de entrar no celular, fazer isso aqui. Eu comecei a fazer isso quando eu ficava muito eufórica depois de rolês legais. Eu sou muito assim, eu fico eufórica depois que acontece alguma coisa legal. Tanto faz ser rolê, tanto faz ser, sei lá, fiz uma arte que eu gostei muito. Aí eu fico eufórica. E aí, essa euforia eu acabava descontando como ansiedade no celular. E aí eu comecei a fazer isso aqui pra não ficar no celular. Então, já que eu tava feliz, ao invés de estragar isso, porque aí eu ficava até 3 horas da manhã no celular e no outro dia eu tinha que acordar cedo, eu ia lá e escrevia. Ó, o rolê foi assim, assim, assim. Eu já passava o tempo, baixava um pouco de euforia, não porque eu ficava triste, mas porque eu conseguia passar isso pro papel. E aí eu não ficava no celular. Eu não tô usando tanto esse caderno. Ó, a letra fica até feia, porque não é pra ser bonita. Eu não tô usando tanto esse caderno hoje em dia. Inclusive ele tá acabando, tá? Mas eu deveria. Eu deveria. Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, gente. Vocês não precisam ter 6 cadernos, vocês podem ter um. Vocês podem ter um que vocês fazem tudo isso. Ou vocês podem falar, nossa, que babaquice fazer isso aqui, não preciso. Ou, ai, que babaquice fazer o caderno do ano, não preciso. Mas se alguma dessas ideias deu certo pra vocês, é isso que eu queria. E